Ele me vendia pra amante dele e hoje eu que estou com ela. Bora pra mais uma fofoca quentinha de seguidor? Mas antes, deixe seu like aqui pra me ajudar e já se inscreva no canal que toda semana eu solto história nova por aqui. Mas eu vou contar a minha história pra vocês entenderem como tudo isso aconteceu. Eu tive uma infância muito tranquila, sabe? Os meus pais sempre cercaram eu e meu irmão de muito carinho e cuidado. Na minha adolescência, eu arrumei meu primeiro namoradinho. Eu tinha apenas 13 anos naquela época e ele era o melhor amigo do meu irmão e não saía da minha casa e nós começamos ali a namorar escondido. Sabe aquele primeiro namoro que nem beijar direito a gente sabia? Era desse jeito. O meu irmão, ele super apoiava, né? Eu e meu irmão éramos muito cúmplices ali. Assim nós ficamos namorando escondido ali por 5 meses. Até que eu acabei me apaixonando por outro menino da escola, larguei dele e logo larguei também desse menino da escola e fui seguindo ali a minha adolescência, né? Com aquelas indecisões de adolescente como sempre. Porém, quando eu estava com 16 anos, o meu irmão ainda tinha amizade com esse meu primeiro namoradinho. Que ele nem aparecia mais em casa direito, sabe? Depois que eu larguei dele. E eu acabei vendo uma foto dos dois ali no celular do meu irmão e achei que ele tava tão bonito. E comentei com o meu irmão, nossa, você podia trazer fulana aqui em casa, né? E foi o que o meu irmão fez, né? Ele chamou ele pra ir lá em casa e ele foi. Parecia algo mágico, sabe? Na hora que eu vi ele, despertou aquela paixãozinha da adolescência. E naquele dia mesmo nós acabamos ficando. E depois de 2 semanas, eu perdi a minha virgindade com ele. Em casa mesmo. Foi um momento que os meus pais não estavam ali e a gente acabou aproveitando. Depois disso, nós continuamos ficando tudo, só que agora era mais quente, né? Nós não podíamos nos ver que já saía faísca e nós dávamos um jeito de ficar onde nós estivéssemos. Até que após 1 mês desse jeito, eu comecei a passar mal. E minha mãe, percebendo aquilo ali, chegou em mim e perguntou se eu já havia tido relação com alguém. E eu acabei contando pra ela que sim. Foi quando ela me levou pra fazer um teste de gravidez e deu positivo. Meus pais, sabe, ficaram super chateados, mas estiveram comigo a todo tempo. Só que tanto os meus pais como os pais dele nos fizeram acreditar que agora, com o filho, nós tínhamos que nos casar. E foi o que aconteceu, né? Nós nos casamos, eu com 16 anos e ele tinha acabado de completar 18 anos na época. Não estava nos nossos planos, nem no meu, nem no dele, nos casarmos tão cedo. Mas fomos irresponsáveis e estávamos pagando por isso, né? Nosso relacionamento até que era bom. Não sei se é porque nós éramos muito novos ali, mas era um relacionamento gostoso. Ele começou a trabalhar, eu comecei a fazer estágio em uma empresa e logo nosso filho nasceu e estava tudo certo. O tempo foi passando. Quando eu já estava com 20 anos, ele começou a mudar completamente, sabe? Sempre me tratou com carinho, me fazia me sentir amada, mas parecia que tinha acabado o encanto deles. E aí foi nesse momento que eu comecei a ficar cismada com a pulguinha atrás da orelha que ele estava me traindo. E comecei a ficar olhando o celular dele, buscando pistas sempre que tinha oportunidade. E foi aí que eu achei a conversa dele com uma moça que, por sinal, era muito bonita. Que ele, pela conversa ali, havia conhecido ela no futebol, que ele ia todas as quartas-feiras com os amigos. Ali naquele momento eu resolvi que não iria confrontá-lo e liguei pra ela. E quando essa moça atendeu, a reação dela foi totalmente contrária ao que eu imaginei. Sabe, eu achei que ela não ia nem saber que eu existia, algo assim, mas não. Quando eu falei quem eu era, ela disse que fazia tempo que ela queria falar comigo e perguntou se nós podíamos nos encontrar. E se teria problema de eu ir até a casa dela. Eu falei que não, mas depois eu fiquei pensando, gente, eu vou ter que levar uma faca, alguma coisa, né? Porque essa mulher só pode estar querendo brigar e eu vou na casa dela ainda, né? Ela vai querer brigar por causa do meu marido. Mas fui, combinei com ela num dia ali no horário do meu almoço e fui até a casa dela. Na hora que eu cheguei lá, ela tava toda arrumada e me chamou pra entrar. E novamente foi o contrário do que eu imaginei. Eu comecei a falar pra ela, né? Perguntei por que ela tava com meu marido sabendo que ele era casado. E aí foi quando ela me contou a história, que ela acompanhou uma amiga em um dia de futebol, que essa amiga foi ver o namorado dela e no churrasco que eles fizeram depois acabou rolando entre ela e meu esposo. Porém, quando eles já estavam no 3º encontro, ele começou a falar de mim e até mostrou uma foto minha pra ela. Eu acaba falando pra ela todas as minhas qualidades e que ele não queria fazer aquilo comigo, que eu não merecia, mas que ele tava gostando dela e que ele queria se separar de mim pra ficar com ela e ela falava pra ele não fazer aquilo, porque ela não iria ficar com ele. E depois foi quando ela me falou que ela era bi, mas que a sua preferência sempre foi mulher. Ficou ali com meu marido mais por uma aventura, tal, e foi rolando. Só que quando ele mostrou a minha foto pra ela, né, e falou a meu respeito, despertou algo nela e ela queria me conhecer a todo custo.
Ela falou que, inclusive, ela queria entrar em contato comigo, mas não sabia como. Naquela hora eu fiquei muito nervosa, sabe? Comecei a chamar ela de doida, falei que ela tava ficando louca, se ela achou que ela ia ficar com meu marido e agora ia ficar comigo, que não tinha nem lógica disso acontecer e que eu nem gostava de mulher. Foi quando ela olhou pra mim e perguntou se eu já havia ficado com alguma mulher e eu toda seca respondi que não e que nem queria. Só que não deu nem tempo de eu terminar de falar, essa mulher já me lascou um beijo na boca. E eu não consegui sair dele. Nunca tinha experimentado um beijo tão bom. Dali as coisas já evoluíram, já fomos pra cama e eu nunca tinha sentido o que eu senti com ela. Literalmente eu tive meu primeiro orgasmo. Quando nós terminamos, sabe, eu fiquei muito mal com tudo aquilo ali, pedi que ela não falasse nada pro meu marido e ela pegou o celular e bloqueou ele na minha frente e disse que ela nem queria mais saber dele, que o interesse dela era em mim. Eu falei pra ela que eu não iria mais voltar, ela falou que as portas estavam abertas sempre que eu quisesse. Eu saí de lá falando pra ela não esperar por mim, que eu não voltaria mais ali. Mas não foi bem assim. Quando chegou a noite, eu lembrava daquela experiência com ela e já ficava querendo correr pra ficar com ela de novo. Até que se passou 2 dias e eu mandei mensagem pra ela e nós começamos a conversar. E das conversas nós já estávamos nos encontrando todos os dias na hora do meu almoço. Eu ia na casa dela e nós ficávamos juntas ali o meu almoço inteiro. E o papel meio que se inverteu, sabe? Ela de fato não ficou mais com meu marido. Eu comecei a ver isso em casa mesmo, porque ele voltou a ser como era antes. Mas acontece que quando ele me procurava, eu não queria mais. E quando acabava acontecendo, eu não sentia nada por ele. Até que 2 meses ele chegou em mim e perguntou o que estava acontecendo, né? Porque ele percebeu pela forma que eu estava tratando ele. Só que eu não tive coragem de falar pra ele que eu estava com ela. Apenas falei que eu não queria mais ficar casada com ele. Naquela hora ele ficou muito nervoso, sabe? Ele relutou, brigou, fez o possível e impossível pra gente manter o nosso casamento. Mas após 5 meses, ele insistindo ali, eu encontrando ela, nós acabamos nos separando de fato. A minha família na época, ela ficou arrasada, mas eles falaram que só queria me ver feliz. Depois da separação, nós duas continuamos juntos sem nos assumir pra ninguém. Até que 1 ano após a minha separação, eu e ela resolvemos que iríamos nos assumir. Quando eu fui falar com os meus pais, eu fui com medo, sabe, da reação deles. E eles tiveram uma reação tão linda, falaram que me apoiariam em qualquer decisão, que eu me casei nova, que eu não sabia de fato minhas preferências na época e que só queriam me ver feliz. O meu ex, quando ficou sabendo, ele fez um inferno na minha vida. Até jogou na minha cara que ele já tinha pegado ela, como se fosse me atingir. Quando ele falou isso pra mim, eu falei que eu já sabia, que foi graças à traição dele que ela entrou na minha vida. Ele tentou até tomar a guarda do meu filho e tal, mas ele não conseguiu. Faz 3 anos tudo isso aconteceu. Há 1 ano e meio atrás, nós duas oficializamos a nossa união com um casamento lindo. As duas de noivo, uma festa maravilhosa e meu filho como pajem. Logo que nós nos casamos já montamos a nossa empresa também, graças a Deus está dando tudo certo. Com ela eu descobri um amor que eu nunca imaginei que sentiria. É minha amiga, minha confidente e minha parceira nos negócios e estamos crescendo juntas. Eu trouxe a minha história para falar para vocês que independente da opção sexual, o importante é ser feliz. Que antes de eu a conhecer, nunca havia passado pela minha cabeça que eu ficaria um dia com uma mulher. Foi graças ao meu ex-marido que eu conheci o amor da minha vida. E essa é a minha história.